Espírito Santo, fala no nosso coração, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Louvai a Jesus. João, Evangelho, de segundo João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. A promessa do Espírito Santo. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Como diz a Escritura, não é crer por crer. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Diga glória a Deus. Se glorifica o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, lá na festa, da Páscoa, ele disse: se alguém tem sede, a pessoa tem que ter sede. Não tiver, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Tem que crer como diz a Escritura, não é isso? Tem que crer vivendo as Escrituras. Não é crer como a maior parte da população crê, Como o diabo também crê, o demônio. É crer obedecendo. Aí sim vai correr rios de água viva, vai sair a eternidade dentro da pessoa. Está falando o Espírito Santo. Aí ele diz no 39: ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque Jesus não tinha sido glorificado ainda, Então Jesus estava preparando os discípulos, os apóstolos, para receber o Espírito Santo quando Jesus fosse para o céu, morresse, ressuscitasse, fosse para o céu, rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Alos Paracleto, o Espírito Santo. Então ele estava preparando os discípulos para isso. Como? Estava santificando os discípulos em obediência, porque crer e obedecer andam juntos. Então ele está dizendo: ora, ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então os que estavam com ele, os que acreditavam nele, obedeciam, colocavam a sua fé em prática, esses iriam receber o Espírito Santo, o selo da eternidade, a promessa, que é o próprio Deus. Não é isso? Mas aí nesse mesmo capítulo mais embaixo, aliás, no capítulo 6, ele fala sobre os discípulos que muitos abandonaram, deixaram ele, porque o discurso que ele estava dando era duro. Ele disse que era o pão da vida, que tinha que comer da carne dele, que tinha que se alimentar dele, que se não se alimentasse dele, não ia ter vida eterna. Ele fala.
E muitos acharam o discurso duro. Ou seja, ele estava dizendo que tinham que obedecer a ele. O pão é o principal alimento. Então, né, os judeus comem o pão, então eles tinham, vocês têm que, eu sou um alimento, o pão vivo, eu sou o maná. Vocês têm que se alimentar de mim. Aquele que se alimentar de mim, ele diz lá no capítulo 6, este viverá eternamente. Nós vamos ver depois. Aquele que me seguir, que obedecer, que fizer tudo que eu estou lhe dizendo, vocês vão viver eternamente, ele diz. Aí Pedro diz, aí Pedro pergunta a ele: e nós que deixamos tudo para te seguir, para te obedecer, para confiar em ti? Aí ele diz: não, vocês receberão 100 vezes mais aqui no presente e no porvir a vida eterna. Todo aquele que deixar casa, propriedade, pai, mãe, filho, aquele que negar a si mesmo por amor de mim. Ou seja, negar a si mesmo, seguir a Cristo 100% à risca, confiar naquele ser humano que estava ali. Tudo que ele dissesse, a pessoa ia fazer, e aí ela ia ganhar a vida eterna. Então é meio esquisito, né? A pessoa chegar e falar isso. Ó, então você me seguir aqui, tudo que eu falar, você fizer, vai dar certo, você vai ganhar a eternidade. Então é uma coisa meio, né? Pessoa humana, você está vendo ali. Para a pessoa largar e seguir aquela ali, obedecer 100%, é muito difícil. Que a pessoa tem as suas convicções, tem os seus pensamentos, sua vida. Ninguém quer mudar seus pensamentos de uma hora para outra, resiste para mudar aquilo que pensa. A pessoa tem uma resistência. Não, sair. Todo mundo tem essa resistência de não querer acreditar, de não querer mudar aquilo que já tem dentro de si que pensa. E Cristo estava dizendo que a pessoa tinha que deixar todas essas crenças e crer 100% nele e obedecer. Falando para todo mundo. Aí a Bíblia diz que começaram a sair um para um lado para o outro, ficaram só os 12, os apóstolos. Jesus disse: vocês vão também embora? O pessoal ia e dizia: esse discurso é duro, quem é que vai poder seguir, quem é que vai poder fazer? Tudo que esse homem está dizendo, seguir a ele, se não for verdade o que ele está dizendo. Ou seja, vou servir tudo que esse homem está me dizendo, tudo que eu já sei não vale, eu tenho que seguir tudo que ele está falando, se não for verdade. Então dura esse discurso e começaram a sair, deixaram eles só praticamente os 12. Jesus perguntou aos 12 se eles também iam. Aí Pedro disse: não, nós não vamos, porque só tu tem palavras da vida eterna, nós vamos ficar contigo. E Jesus disse: bem-aventurado, né, sois Pedro, porque você foi o Espírito Santo que te revelou. Aí ele diz: tu és o Santo de Deus, nós vamos ficar contigo. Ou seja, eu tenho a certeza que tu és o Filho de Deus, que se eu fizer tudo que tu está falando, eu vou me dar de bem, eu vou ganhar a vida eterna, eu não vou sair. E Jesus disse que quem revelou isso a ele foi o Espírito Santo. Então estava preparando os discípulos, né, os apóstolos e outros discípulos. Judas está sendo preparado, só que não quis, né, traiu. E todos os outros, não só os apóstolos, mas cerca de 120 pessoas receberam o Espírito Santo. Está lá no livro de Atos. Estavam reunidos na igreja e receberam o Espírito Santo, como a Jesus havia dito. Preparou, né? Preparou durante 3 anos as pessoas. Não é isso?
preparou durante 3 anos. E aqueles que perseveraram, que obedeceram a Cristo, que Ele mandou, depois que Ele morresse, fosse para Jerusalém, ficasse lá guardando a descida do Espírito Santo, que perseverasse em amor, em união, do jeito que Ele fez, que iam receber o Espírito Santo, o batismo com fogo, com línguas estranhas, com a eternidade. Aqueles que lhe obedecem. Então, quem obedeceu a Cristo, mesmo depois, durante que ele estava morto, recebeu os ensinamentos, colocou em prática, e depois que ele morreu, continuou colocando em prática os ensinamentos. E das ordens era ir para Jerusalém, ficar lá na casa de paz, orando unanimemente todos os dias. Estes cerca de 120 receberam o Espírito Santo como ele havia prometido. Aí ele está dizendo aí que ele já estava prometendo o Espírito Santo àqueles que crescem, né? Ora, isto ele dizia a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Os que não acreditavam, os que achavam duro o discurso, os que não perseveraram, os que não obedeceram até o fim, não receberam o Espírito Santo. Não receberam a vida eterna. Começaram, mas não terminaram. Ele mandou perseverar unanimemente em oração, jejum, em comunhão entre os irmãos, em amor, em partir o pão todos os dias, até ele vir. Aí o Espírito Santo veio e depois continuaram perseverando até cada um morrer de morte até horrível, né? Os apóstolos, outros não morreram, né? Mas os 12 dos 120, né? Eles perseveraram. Então, 120 de quantos, hein? 120 de quantos? Que seguiram a ele durante 3 anos, hein? Só dos peixes tinha 10 mil pessoas. A primeira multiplicação, né? Foram 2, que eram homens e crianças. 5 mil homens, dobra com criança e mulher, cerca de 10 mil. Só na primeira multiplicação foram 2, se me falha a memória, 2. E multidões seguiam ele. Multidões. 120. Eu estou falando daquela época que o negócio estava, que tinha que começar, então começar com muita gente. Eu estou falando da agora, que é o fim dos tempos, que a Bíblia está se cumprindo, que o amor se esfriará e o ódio vai crescer. Ou seja, agora a tendência ainda é crescendo, né? Que o ódio vai aumentando. O mal vai aumentando, lógico. Então você tira aí. Quantas pessoas não seguiram a Jesus? Vai deve ser muito, é demais. 3 anos é muita gente. Onde ele andava era multidão. O pessoal nem entrava dentro da casa, porque é ao redor da casa, ele entrava dentro da casa, o pessoal ficava ao redor, né? Imagine. Muitos ouviram que ele passava o dia e a noite ensinando, sentava o pessoal ali ensinando, se maravilhavam, mandava perseverar. Toda a Bíblia que está escrita aí, tem mais ainda, é o que ele falava para o povo lá para fazer. Tudo saiu, os apóstolos estavam com eles, ouviram e escreveram. Ele estava falando os ensinamentos. Ouviram aqui, deve ter falado mais de uma vez, lógico, a mesma coisa, em cada canto que ele foi, que a palavra foi numa cidade, foi noutra, falou a mesma coisa, lógico. O que ensinou aqui, ele ensinar em outra comunidade também. Então ensinou mesmo os mandamentos. Os apóstolos viram, o Espírito Santo inspirou e escreveram.
Então perseveraram 120. Depois a igreja foi crescendo. Mas você bota 3 anos, o próprio Senhor evangelizando com grande poder e sinal, Deus até falando com ele, e o pessoal ouvia Deus falando. E mesmo assim, e ele conduzindo, o Espírito Santo conduzindo, e dessa multidão toda, 120 pessoas, de 3 anos de evangelização. Ou seja, as que obedeceram mesmo e perseveraram em obediência e santificação foram 120, mais ou menos. O resto não. Então o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, que quem tem o Espírito Santo tem que perseverar em oração, em viver a santificação. Quem não tem, tem que viver, clamar por ele e permanecer fiel até o fim, até a vinda dele. Buscar a pessoa, porque o Espírito Santo será dado àqueles a quem obedece o Evangelho. É impossível a pessoa não obedecer o Evangelho. Se ela não obedece, ela não santifica, se ela não anda segundo o padrão celestial, ela não vai ter o Espírito Santo com ela. Deus não vai dar o Espírito dele a uma pessoa desobediente. Você confiaria alguma coisa a uma pessoa desobediente? Eu acho que não ia confiar. Que a pessoa podia jogar fora. Você confiaria um dinheiro a uma pessoa desobediente, sabendo que ela ia gastar? Eu acho que Deus vai confiar o Espírito dele, que é ele mesmo, que é santo, para habitar com uma pessoa que é desobediente? Lógico que não. Se ele é obediente, ele é o contrário da desobediência. Ele é o contrário do mundo. Não há como, não há. É ilusão a pessoa pensar que Deus e o mundo vão se unir. Não há como não. O espírito que opera no mundo é da desobediência de Satanás, mundanismo, carnalidade, é da carnalidade. O que opera em Deus é o Espírito, é santo, é obediente. Não tem como habitar. Não tem como eu ser desobediente e querer entrar no céu. Não entra. No céu não entra gente desobediente, pecado, não entra nada. Não tem como. O lugar é santo. Né? Se a pessoa, convenhamos, se Deus habitasse, batizasse a pessoa com o Espírito Santo, desse o Espírito Santo a ela, habitasse nela, ela fosse obediente, então todo mundo ia para o céu. Satanás ia ser o primeiro a querer entrar, porque ele é desobediente. Então por que ele expulsou Adão e Eva do paraíso quando desobedeceram? Então, se o Espírito Santo é Deus, se ele está com o desobediente, ele tinha ficado com Adão e Eva, tinha não tinha expulsado eles do jardim, tinha ficado com eles. Lógico. Se o Espírito de Deus habitasse em desobediência, em mundanismo, ele não tinha expulsado Satanás. Tinha desobedecido a ele, tinha ficado lá, perdoava. Mas não se une, não há como unir trevas e luz. Quando um quarto está escuro, você acende a luz, o que é que acontece com as trevas? Está escuro? Sai. Tem como, é impossível. Quando um anjo chega no inferno, no céu, amando Jesus, chega lá no inferno, tudo é iluminado, só a luz do anjo, a luz de Jesus. Ele é luz, os demônios saem correndo. Quando chega aqui no mundo, o mundo é trevas espiritual, tudo escuro. Quando Jesus veio, o Espírito Santo resplandece, acende a luz, não tem treva onde está não. Ou seja, não consegue ter, porque ilumina. Então não existe. Não dá para ter os dois juntos. Sai. Um tem que sair para o outro ficar. A mesma coisa, o quarto está aceso, a luz, se você apagar, o que é que acontece? A luz sai, fica escuro. Ou fica um, ou fica outro. Não tem como ficar no mesmo lugar, ou ocupar o mesmo espaço
luz e trevas, lógico. Se acender a luz, fica iluminado, as trevas já era, não está mais escuro não. A Bíblia diz que, né, de a mesma fonte não pode jorrar duas águas. Está saindo água ali numa fonte, eu vou lá beber, está aqui a fonte saindo, ó. Aí eu vou lá, boto aqui a boca, tomo, ixi, bem docinho, ó. Aí boto de novo, está salgada. Aí boto de novo, está doce. Boto não. Ou ela vai ser doce, ou vai ser salgada saluba. Cada vez que eu vou beber é uma coisa diferente agora. A água está descendo ali. Cada vez que eu for tomar água, uma vez ela está doce, outra vez está saluba, salgada. Quem já se viu? Então, o Espírito Santo o Pai quer derramar o seu Espírito em todos os seres humanos, mas exige que ele largue um pecado, um mundanismo, para poder começar a ser iluminados, preparados para serem selados para a vida eterna. E isso é com obediência, é largando o mundanismo, os desejos da nossa alma que são mundanos, e fazendo a vontade de Deus, andando segundo o padrão celestial. Esse é o caminho. Aí sim, está no caminho, e se ela perseverar, vai ser derramado o Espírito sobre ela. E Deus quer derramar sim. Por isso que Ele quer que a pessoa seja logo aperfeiçoada. Largue logo o mundanismo, largue seu desejo, largue o que é mal, o que pertence a Satanás, para poder ser cheia de bênçãos repletas, que é a presença do Espírito Santo. Mas que eu vejo por aí, que eu converso com pessoas que não querem o Espírito Santo, querem as bênçãos que o Espírito Santo pode dar, que Ele é um abençoador, Ele é Deus, mas não querem renunciar ao pecado. Aí não dá, não vai dar, não dá. Querem fazer ele de empregado, né? Querem permanecer nas trevas, fazendo o que a carne gosta, que o mundo gosta, e querem que ele venha e dê uma ajudinha, depois fique de lado, aí fala o que não presta, aí vem de novo. Não. Eles querem fazer de empregado, a Deus de empregado, Criador. Porque se ela não quiser fazer de empregado, se ela respeitar, ela vai dizer: eu vou largar esse mundanismo, meus desejos, vou me consagrar, que eu quero o meu Senhor comigo, que eu quero a eternidade. Aí ele vai vir para dentro da pessoa, vai refletir nela, vai para que outros também queiram, e vai abençoar ela em todos os sentidos, guardar a vida dela para a vida eterna. Mas aí ela tem que perseverar em obediência, em santificação, para Ele sempre estar com ela até o fim da vida dela. Quando ela sair desse corpo, aí sim vai estar segura, não vai mais pecar. Também não vai ter mais o mundo, né, para pecar. Hein? Não adiantaria de nada. Você sair daqui e fosse para o céu, fosse pecado também, não adiantaria, né? Ela tem que botar na cabeça que o que ela deseja, que é mundano, que é mal, ela não vai ter mais eternamente, não. Vai ser outras coisas. Tem que ter na cabeça isso. Ela não vai ter mais família, ela não vai ser mais o chefe do lar, da casa. É uma outra dimensão, outra coisa. Muda completamente. Muda completamente. Não vai ter mais essas celular, internet. Aí se a pessoa pensar que não tem mais celular, internet, ela não quer nem ir para o céu. Vai ter mais pizza, né? Hambúrguer.
Vai ter coisa melhor do que isso aí, infinitamente melhor. Mas a pessoa é tão pegada, visto, não vai ter isso, não quero ir não. Não vai ter salgadinho, visto, não vai ter. Vai ter coisas absurdamente melhores, infinitamente. Delícias melhores. As frutas que não existem aqui, que existem lá, que são divinas. E muitas outras coisas que Deus tem preparado. A pessoa é tão mundana que ela de pensar nisso aqui. Não vai ter um carro para ela andar, vai ter um carro para me andar. Lá é um paraíso, tem flores. Eu não gosto de flor, eu gosto de prédio, gosto de asfalto. Aí tem que ficar no mundo, shopping. Não tem shopping, eu gosto de shopping. Então você fica aí no mundo. Cinema. Show gospel. Aniversário, né? Sabe que tem gente que não pode ver aniversário para ir comer salgado, aniversário. Tem muitas coisas. Carnaval, Natal, não tem um feriado. Ixi, sem o feriado aí, o que a cabeça faz sem feriado no céu, hein? Imaginou? Televisão. Não vai ter mais arma, guerra. Não vai ter mulher, homem e mulher, né, que vão procriar. Vixe, vai ter mulher. Tem mulher, que vai ter os remidos, mas não vão mais procriar igual os anjos, ser igual os anjos. A pessoa não vai, o único famoso que vai ter é Jesus. O único que vai ser exaltado lá é Jesus. O único que vai ser glorificado. O único que vão falar, os que os remidos vão falar, só vão falar de Deus, de Jesus. Não vai ter mais maquiagem nem batom, roupa curta. Não vai ter mais dessas coisas no mundo. Já era. Tecnologia. Dinheiro, né? Tantas coisas que tem aqui. Então a pessoa tem que começar, para querer o Espírito Santo que ele habite nela, com ela, tem que deixar todas essas coisas, de largar o coração disso aí. Não, então, mas isso aí para mim não importa não. Às vezes, né, usa aqui o celular porque tem que usar numa cor, mas nem uso Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp, é de Satanás. Como aqui, então tem que se acostumar, né? Vai ter essa danceteria, essas festas, esses bares, né? Futebol, política, não tem nada disso. Quem vai governar quem é? É o Cordeiro. Não vai ter mais reeleição. Não vai ter ninguém brigando por política. Não vai ter ninguém sendo forçado a fazer nada. Não vai ter ninguém chorando. Não vai ter caixão, não vai ter cemitério. Rapaz, vai ter tanta coisa. Vai ter coisas melhores, infinitamente melhores do que essas aí, para cada um lá. Então a pessoa tem que começar a lutar por essas coisas celestiais, começar a se afastar dessas coisas mundanas. Mas o que a gente vê é cada dia pessoa mais apegada, que chora, sofre, até se mata para não largar. Lá não vai ter ninguém mais bonito que o outro, mais bem arrumado que o outro, mais bonito.
mais jovem, mais nada, tudo uma aparência, ser tudo uma aparência só de vigor. Vai ter mais jovem, mais uns querendo ser mais bonito que os outros, querendo conquistar as coisas pela boniteza, como é aqui, né? A pessoa é bonita, quer conquistar as coisas porque é bonito. Não vai ter nada disso. Então a pessoa tem que começar a se acostumar com essas coisas, que é o Espírito Santo que, para ele se aproximar da pessoa, tem que largar esses mundanismos, esses desejos mundanos. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Vai ter coisas muito melhores do que isso. Muito, muito melhores. Amém? Temos que perseverar na santificação. Cada dia que passa, como eles perseveraram, e as 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Temos que perseverar até o fim. Amém?